Gravando a aula. Bom dia a todos. Muito bom tê-los presentes aqui neste dia, 24 de julho. Bom, dando continuidade à nossa disciplina de Direito Tributário, um dos aspectos importantes dessa aula é que, se vocês precisarem de tirar qualquer dúvida, se vocês necessitarem de fazer qualquer pergunta, interromper a disciplina, fiquem à vontade, ok? Em minha disciplina de hoje, estou sentado aqui na cama, né? Porque eu acabei fazendo uma cirurgia nessa semana. Então, hoje eu estou dando aula sentado na cama. Bom, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Na aula passada, nós paramos nas espécies tributárias e estávamos falando sobre as taxas, né? Obrigado, Giovana. Tô bem, foi uma cirurgia eletiva, enfim, era uma hérnia que eu tinha e acabei necessitando fazer cirurgia porque já estava numa situação de dor, já estava incomodando bastante, então acabei tendo que, nessa época de Covid, optando em realizar essa cirurgia. Bom, voltando à nossa disciplina de espécies tributárias, né? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre as taxas, né? Um pouco não, né? Nós já trabalhamos bem o conceito de taxa, né? Essa espécie tributária que nós temos. E, dando continuidade, então, a essa nossa análise das espécies tributárias, nós temos a contribuição de melhoria, né? Em que consiste essa contribuição de melhoria, né? É um tributo de competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, o ente competente para sua instituição e exigência não é meramente apenas um ente público, né? A gente poderia aí incluir todos os entes públicos como passíveis de instituição e exigência desta contribuição de melhoria. E ela incide sobre a valorização de determinado imóvel decorrente da realização de obra pública. Trata-se de um tributo vinculado a determinada atuação estatal, no caso, execução de obra pública, que acarrete a valorização dos imóveis da região. A gente tem, inclusive, uma definição no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que especifica a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o valor a ser cobrado de cada imóvel será determinado pelo rateio do valor global da obra, de acordo com os respectivos fatores individuais de valorização. Assim, o valor total arrecadado pelo poder público ele estaria limitado ao valor total da obra, sendo que o montante individual de contribuição será pautado pelo fator individual de valorização do bem imóvel. A lógica, trocando em miúdos, tá? A lógica por trás da exigência da contribuição de melhoria é que os gastos públicos necessários para a realização de obras públicas, se ele traz benefícios específicos para imóveis, exige-se, portanto, que esse benefício econômico trazido para imóveis individuais seja constituída uma retribuição ao poder público
Afinal de contas, os custos da obra pública eles não são destinados a incremento de valores individuais, né? Eles são necessários meramente para acréscimo de valor para a sociedade como um geral. E se isso acaba trazendo benefícios específicos para certos imóveis, então é exigida essa contribuição de melhoria, ou seja, as pessoas que se beneficiam individualmente de uma obra pública acabam arcando com essa contribuição para fins de custeio da obra pública. Bom, Guilherme, eu vi que você perguntou aqui se eu estou usando slide. Não, eu não estou usando slide, tá? Eu não estou compartilhando tela, nem usando slide, nem nada. Eu estou simplesmente dando a aula de forma aqui pelo vídeo, ok? Pessoal, alguma dúvida em relação à contribuição de melhoria? Essa espécie tributária específica decorrente de obras públicas, né, que acabam incrementando o valor de imóveis individuais. Alguma dúvida em relação a isso? Alguém? Bem, se ninguém se manifesta, temos que estar entendido a contribuição de melhoria. Como eu disse, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade de intervenção, qualquer vontade de fazer qualquer tipo de questionamento, podem fazer, tá? Fiquem à vontade, podem interromper a aula sem problema nenhum. Bom, então nós temos essa espécie tributária da contribuição de melhoria. A próxima espécie tributária que nós temos é o empréstimo compulsório, né? Convido aí a todos que acessem pela internet a Constituição Federal de 1988 e, conforme estabelece o artigo 148, o empréstimo compulsório de competência privativa da União Federal, que deverá editar lei complementar para sua instituição. Somente poderá ser instituído para fazer frente a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra, bem como para investimento público de caráter relevante e urgente, sendo a arrecadação vinculada a estas finalidades. Então, nós temos aí estas três possibilidades do empréstimo compulsório, né? Calamidade pública, guerra, bem como investimento público de caráter relevante e urgente. A sua principal característica, né, desse empréstimo compulsório é o fato de que os valores arrecadados não ingressam de forma permanente no Tesouro Nacional, nas contas públicas, né? São considerados receita temporária, tendo a União a obrigação de restituir os valores após determinado lapso de tempo especificado na lei, eis razão do seu nome, né, deste empréstimo compulsório, né? Vejam, são situações extremamente relevantes para a administração pública, né? Calamidade, guerra, bem como investimento público de caráter relevante e urgente. O mais interessante do empréstimo compulsório é que a Constituição não especifica o fato gerador e base de cálculo. Ou seja, não há, na verdade, na Constituição especificado para fins de empréstimo compulsório qual que é o evento econômico capaz de fazer incidência deste tributo. E nem também especificado na Constituição a base de cálculo. Havendo total liberdade para a União Federal, no caso, definir qual seria este fato gerador e a base de cálculo pela legislação complementar. Assim, o fato gerador poderá ou não estar vinculado a determinada atividade estatal, sendo a base de cálculo definida de acordo com o interesse nacional externado pelo Congresso Nacional. É de competência da União Federal, precisa de lei complementar. Então, nós temos, neste caso em específico, uma legislação especial a ser editada pelo Congresso Nacional, que é mediante legislação complementar, né? Que a gente, inclusive, em algumas oportunidades, já tratou desse tema da legislação complementar. Seria aquela lei editada pelo Congresso Nacional, tem que ter quórum qualificado para sua aprovação, passar por 2 sessões
legislativas em cada uma das casas, ok? Muito bem. Ponto importante a ser ressaltado é a impossibilidade de se utilizar medida provisória para a instituição ou majoração de empréstimo compulsório. A Constituição Federal, né, em seu artigo 62, parágrafo 1º e 3º, ela veda a edição de medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Alguma dúvida em relação ao empréstimo compulsório, pessoal? Alguma questão que vocês queiram? Não, professor. Pelo que você falou, o Congresso tem liberdade para decidir o fato gerador e a base de cálculo dele, né? Isso, na verdade, o Congresso Nacional ele editaria uma legislação complementar específica para poder definir quais são os critérios de incidência e cobrança, né, do empréstimo compulsório. E isso seria editado mediante legislação complementar, né? É claro que essa questão do empréstimo compulsório acabaria, querendo ou não, em uma discussão bastante acirrada, eu acho, no Congresso Nacional, né? Principalmente qual seria o evento econômico capaz de fazer a incidência do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele, na verdade, é o governo tomando o dinheiro dos contribuintes de forma provisória e depois tendo que devolver, né? O próprio nome, empréstimo compulsório. O governo toma este empréstimo dos recursos das pessoas individuais para depois, em algum dado momento, ele fazer uma devolução. Existiram alguns eventos aí no Brasil que, apesar da legislação não estabelecer como empréstimo compulsório, houve em algumas oportunidades perante o Poder Judiciário a caracterização desses eventos como empréstimo compulsório. Não sei se é da época de vocês, mas com certeza do pai de vocês no governo do Fernando Collor, lá nos idos da década de 90, no início da década de 90, nós atravessávamos no Brasil um período de uma inflação muito alta, né? E um dos métodos que a equipe econômica utilizou para redução deste efeito inflacionário, efeito de hiperinflação, foi evitar que as pessoas consumissem. E qual foi o meio que o governo federal e a equipe econômica acabou adotando para evitar o consumo e evitar um acréscimo deste processo inflacionário? O meio que eles encontraram foi o confisco da poupança das pessoas, né? Na verdade, não foi um confisco, né? Na verdade, foi um bloqueio da poupança. Era, na época, e se não me engano até hoje ainda um dos meios mais utilizados pela população para reserva de recursos. E tendo em vista, então, essa reserva de recursos mediante a poupança, houve ali, pelo governo federal, um bloqueio, né, de toda a poupança, de toda a população brasileira. Ele fez isso mediante ato infraconstitucional, não foi mediante lei complementar, e houve muitas pessoas que entraram com ações judiciais dizendo que, olha, bloqueio da poupança, na verdade, é um ato de exigente empréstimo compulsório. Afinal de contas, estão bloqueando, tomando os meus recursos financeiros para devolução, sabe lá Deus quando, e sem lei complementar que dite, enfim, sem um ato propriamente dentro dos contornos legais exigidos pela Constituição.
Muitos juízes concederam liminar para diversas pessoas, dizendo realmente isso constitui claramente um evento de empréstimo compulsório e, por falta de edição de lei complementar para tanto, então liberou os recursos da poupança. Mas para muitas outras pessoas não foi possível isso. Tanto é que talvez aí algum familiar de vocês tenha aí discussões a respeito do bloqueio da poupança, né? Até há pouco tempo atrás ainda tinham pessoas que apresentavam discussões a respeito do bloqueio da poupança. Foi um ato de constrição absolutamente absurdo, enfim, muita gente sofreu naquela época porque era a única reserva de recursos que se tinha lá no início da década de 90 para muitas famílias. Atos desesperados mediante atos ilegais e inconstitucionais. Esse foi o nosso governo Fernando Collor, né, na época. Também tive alguns familiares que sofreram aí com essa questão do bloqueio da poupança. Enfim. Alguma dúvida, gente, em relação ao empréstimo compulsório? Professor, Sim. Existe alguma garantia de tempo para devolução desse empréstimo ou não? Pela legislação complementar, quando instituído o empréstimo compulsório dentro dos requisitos legalmente estabelecidos, né, um dos critérios que a legislação tem que fixar é prazo para devolução, com certeza. Porque o empréstimo compulsório pressupõe a devolução dos recursos pelo governo federal. E essa devolução ela deve se dar em um prazo definido pela própria legislação. Então, se instituído um empréstimo compulsório pela lei complementar, ele também vai instituir a forma de devolução. Entendi. Ok? Nós ainda não tivemos, desde a Constituição de 88, o empréstimo compulsório com as características de empréstimo compulsório mesmo, tá? Eu quero dizer assim, não foi editado por nenhum momento no nosso Congresso Nacional uma legislação complementar em algum momento que estabelecia o empréstimo compulsório. Essa questão que eu comentei com vocês da poupança, né, do bloqueio da poupança, foi entendido pelo Poder Judiciário em algumas oportunidades que esse ato de constituição da poupança seria um empréstimo compulsório, mas foi feito sem edição de lei complementar, por isso ele foi inconstitucional. Então, houve ali uma interpretação pelo Poder Judiciário de que era um ato que constituía um empréstimo compulsório sem legislação específica. O governo federal, quando determinou a constituição da poupança, no ponto de vista dele, não era empréstimo compulsório. Do ponto de vista dele, era uma medida econômica necessária, tendo em vista a hiperinflação que nós vivíamos no momento, ok? Queria só deixar isso bem claro. Então, nós não podemos afirmar que a construção da poupança do governo Fernando Collor foi empréstimo compulsório. Isso é uma interpretação do Poder Judiciário. Para a equipe econômica na época, era uma constrição necessária, tendo em vista a hiperinflação. Tudo bem? Perfeito. Silêncio é entendido sempre como todos entendendo. Muito bem. Espécie tributária contribuições. Bom, as contribuições é um tributo cobrado para financiamento da área social, né? Para quem já teve aula comigo, eu costumo sempre citar, né, o nosso tripé da área social, que é a previdência social, assistência social, educação e cultura, né? Então a gente tem a previdência social, que é constituído com aquela parte relativa aos benefícios previdenciários. Assistência social genericamente considerada, tá? Então, por exemplo, Bolsa Família é uma assistência social bastante conhecida. Nós temos outras, né, atividades de assistência social. Por exemplo, agora
momento de pandemia, nós tivemos aí um benefício governamental excepcional, dado a, enfim, pessoas em condição econômica de vulnerabilidade. O benefício que foi dado R$ 600 por mês, isso também é uma assistência social, enfim, temos diversos atos do governo federal relativos à assistência social. Educação e cultura, né? E isso também é da nossa alçada social. E esse tributo, as contribuições para financiamento da área social, intervenção do domínio econômico, interesse de categoria profissional. Vejam, as contribuições elas não são só para a área social, elas também são para intervenção no domínio econômico e interesse de categoria profissional. Veja que interessante, essa questão da intervenção no domínio econômico, né? Nós temos uma legislação bastante específica de intervenção no domínio econômico. Para quem tiver aí com o computador de uma forma mais fácil, eu não sei se vocês estão assistindo a aula mediante o celular ou por computador, mas quem tiver com computador, ou até inclusive quem tiver com celular, abram por gentileza a lei número 10168 de 2000. Só de vocês colocarem na pesquisa aí no Google, lei 10168 de 2000, vocês vão conseguir localizar. Essa lei ela institui a contribuição de intervenção no domínio econômico, chamada de CID, né? Comumente nós chamamos... Só estava me ajeitando aqui, pessoal, porque estou sentindo um pouco de dor. Normalmente nós chamamos esta contribuição de CID, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Nesse caso em específico da Lei 10168 de 2000, é a CID incidente sobre a remessa de royalties para o exterior, né? E essa contribuição de intervenção no domínio econômico, ela tem como evento econômico essa remessa para o exterior de royalties, ou seja, remuneração pela utilização de intangíveis, né? Você sabe muito bem essa questão dos ativos intangíveis. E essa contribuição de intervenção no domínio econômico, ela tem o objetivo principal estimular o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Ou seja, cobra-se uma contribuição de intervenção no domínio econômico em relação à utilização em território nacional de ativos intangíveis. Essa utilização dos ativos intangíveis pressupõe uma remuneração, que é o pagamento dos royalties, né, que são pelo direito de uso, né, da propriedade intelectual. Essa remessa para o exterior é o evento que constitui o fato gerador para a exigência da contribuição de intervenção no domínio econômico. E os recursos obtidos através da CID são destinados ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, né? A parcerias público-privadas, as universidades, enfim, para todas as áreas de desenvolvimento tecnológico brasileiro. Não vamos discutir, né, se efetivamente o governo federal vem utilizando os recursos auferidos com a CID de forma eficiente para a produção tecnológica nacional. Mas, de qualquer forma, temos aí um exemplo de contribuição de intervenção no domínio econômico, né? Outra contribuição que a gente tem é de interesse de categoria profissional. Essa, você sabe, inclusive, até melhor do que eu, né? Por exemplo, os recursos que nós pagamos para o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, vocês, como futuros contadores, né, ao fazer a prova do CFC e obtiverem um registro junto
ao Conselho Regional de Contabilidade, teriam aí essa contribuição de categoria profissional, né? Muito bem. Essas contribuições, né, a gente já viu que são para financiamento da área social, intervenção do domínio econômico e interesse de categoria profissional, tem como característica a destinação da arrecadação para determinada atividade prestada por entidade estatal ou paraestatal. Daí uma característica identificada por alguns doutrinadores, que é a questão da parafiscalidade, né? Em regra, o tributo é cobrado pela mesma pessoa jurídica que detém a competência para a sua instituição. Porém, é possível delegação dessa capacidade tributária. Nesses casos, o detentor da competência tributária delega, através de lei, a uma terceira pessoa o poder de cobrar, fiscalizar e arrecadar o tributo, ficando esta com o produto da arrecadação. Um exemplo clássico de parafiscalidade era o da cobrança da contribuição previdenciária efetuada pela autarquia previdenciária, INSS. Atualmente, a capacidade tributária desta contribuição voltou para a União Federal. Podemos citar como exemplos as contribuições de interesse de categoria profissional, como eu disse, OAB, CRM, Conselho Regional de Farmácia, CREA, né, Conselho Regional de Engenharia, antigamente arquitetura, né, hoje a arquitetura já separou do CREA, se não me engano é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Me corrijam se eu estiver equivocado. Bom, na questão envolvendo as contribuições, existe esta situação, essa característica muito peculiar que nós nomeamos como parafiscalidade, né? Trocando em miúdos aqui, eu acabei falando rápido, o que é essa parafiscalidade em algumas situações das contribuições? O ente competente para a instituição da contribuição, no caso a União Federal, ela acaba delegando para alguma autarquia, para alguma entidade, a competência para a exigência dessas contribuições. Como eu disse, exemplo clássico de delegação decorre das contribuições incidentes nas categorias profissionais, OAB, CRC. A União Federal, competente para sua instituição, delega para essas instituições, né, a capacidade de instituir essas contribuições e, inclusive, exigi-las e utilizar a sua própria estrutura para cobrança. Então, tudo que você paga de anuidade para essas entidades, elas são considerados tributos, né, na espécie tributária, contribuição de categoria profissional. Até então, tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Está tudo certo? Estou entendendo direitinho a disciplina? Tudo certo. Sim. Perfeito. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que não ficou claro, podem interromper para a gente poder discutir, ok? Bom, as contribuições, elas dividem-se em três espécies específicas, né, dentro dessas, a gente não chamaria de espécie, né, porque senão pressupõe espécie tributária, mas existe aí uma divisão dessas contribuições, né, que é uma espécie tributária específica, né? Bom, nós temos as contribuições sociais, elas são destinadas para a Seguridade Social, custeando os gastos com a Previdência Social, que engloba as seguintes áreas: saúde, previdência e assistência social, reguladas nos artigos 194 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Temos as contribuições sociais geral ou genéricas, né, destinadas aos demais setores da área social, como educação, cultura, etc.
Então, uma destinação inicial, né, das contribuições seriam as contribuições que a gente chama de sociais. São destinadas para a Seguridade, que é assistência social, previdência e saúde, ou gerais, genéricas, destinadas a setores específicos como educação, cultura. Temos ainda as contribuições sociais que são chamadas de corporativas, né? Que são contribuições destinadas ao interesse de categoria profissional e econômica. São utilizadas para custeio das atividades das entidades sindicais e dos conselhos de fiscalização profissional. De novo, exemplo OAB, Conselho Regional de Contabilidade, etc. Deve ser paga pelo profissional que integra aquele sindicato ou classe profissional. Médico, advogado, contador, etc. O mais interessante dessas contribuições corporativas, né, é que se nós, obrigados ao recolhimento dessas contribuições, não fizermos, estaríamos sujeitos à execução fiscal. Isso é um aspecto interessante. Então, apesar de ser um órgão de fiscalização profissional, a OAB, o Conselho Regional de Contabilidade, e apesar de ter características próprias, legislação específica que a estabeleça, legislação específica que especifique seus critérios de funcionamento, caso os inscritos nestes órgãos não recolham essas contribuições profissionais, os órgãos estão capacitados para fazer exigência dessas contribuições como se ente estatal fosse. Então, se você deixa de recolher a anuidade do Conselho Regional de Contabilidade, ou se você deixa de recolher a anuidade da OAB, do CREA, enfim, os órgãos de fiscalização utilizarão o aparato estatal para exigência dessas contribuições mediante uma execução fiscal. Não é uma cobrança simplificada na área civil ou, enfim, algum tipo de cobrança dessa dívida de uma forma mais simplificada. Na verdade, ele usa o aparato estatal para cobrança mais gravosa ao contribuinte, né? Que é uma execução fiscal, com os seus requisitos e legislação específica em termos de exigência, em termos de cobrança processual, em termos de garantia para fins da cobrança deste tributo. Então, a recomendação é não deixem de pagar a anuidade do CRC, tá, pessoal? Porque senão vocês estariam aí sujeitos a uma execução fiscal, que é um processo de cobrança mais gravoso. Ele é mais, não vou dizer em termos de penalização, não é essa a palavra correta. É realmente uma exigência mais pesada para cima do contribuinte, tendo em vista as características próprias da arrecadação tributária, que é para o financiamento do Estado. E nesse caso, as categorias profissionais, financiamento da categoria propriamente dita, e esse poder de fiscalização, enfim, foi dado essa característica própria a essas entidades, como se Estado fossem. Então, penhoras, preferências em caso de execução e características próprias da contribuição anual são garantidos para essas instituições porque tem uma característica tributária. Temos ainda as contribuições que a gente já comentou, né, interventivas, né, conhecida como CIT, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. É devida à União para financiar sua atuação, regulamentação e fiscalização
em determinadas áreas. Exemplo, tem a CID incidente, a gente já falou, né? Que é a intervenção no domínio econômico, Lei 10.168 de 2000, destinada a financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para apoio e inovação. E aí podemos questionar depois se realmente há investimento do nosso governo federal em inovação, né? Temos também outro exemplo, CID incidente sobre a comercialização de combustíveis, né? Uma contribuição de intervenção do domínio econômico destinada ao controle, né, a uma intervenção estatal na comercialização de combustíveis, né, que é um setor sempre bastante sensível em qualquer país do mundo. Afinal de contas, o combustível ele está muito inserido dentro do nosso processo produtivo e nossa cadeia de comercialização. Então, nós temos também uma contribuição de intervenção do domínio econômico relacionada à comercialização de combustíveis. As contribuições sempre são de competência da União, tá? Um detalhe muito importante, com exceção específica da contribuição previdenciária de seus servidores públicos, que poderão ser cobradas pelos estados, Distrito Federal e municípios para o custeio do regime previdenciário destes entes estatais. Pessoal, até aí tudo bem? Tudo certinho? A gente já passou pelas espécies tributárias? Ah, que bom. Que bom que está tudo bem. Passamos então pelas espécies tributárias, impostos, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório. Então, em relação às espécies tributárias, estamos bem. Gostaria de passar agora para a próxima parte da nossa disciplina, que seria o nosso sistema tributário nacional, né? Constitui, né, sistema tributário nacional, como é que ele é dividido, enfim. Até inclusive as disposições constitucionais, né, a respeito do nosso sistema tributário nacional. Muito bem. Do ponto de vista científico, um sistema é conceituado como conjunto de elementos dotados de unidade interna, coerência, lógica, ausência de contradições, independência do todo em relação às partes, né? Assim, o sistema jurídico ele se caracteriza por um conjunto de normas com estrutura interna hierarquizada, coerência lógica, existência de normas para a solução de conflitos e interdependência do subsistema em relação ao todo, né? Isso eu estou falando em termos gerais sobre a ótica científica do que nós temos como sistema, né? Contabilidade, assim como o próprio direito, ele também é um sistema, né? Ele tem ali um conjunto de elementos dotados de unidade interna, coerência lógica, tem ausência de contradições e independência do todo em relação às partes. E, além disso, ele é constituído por um conjunto de normas com estrutura interna hierarquizada, nosso sistema contábil é assim, né? Coerência lógica e existência de normas para a solução de conflitos, né? Então, nosso sistema contábil, nosso sistema constitucional tributário, todos são sistemas dentro de um conceito e características científicas, né? Consiste nosso sistema tributário nacional, né? Está em grande parte estabelecido no título 6, capítulo 1 da nossa Constituição Federal, composto dos artigos 145 a 162. Além destas normas nominalmente identificadas, né, artigos 145 a 162, podemos incluir outras previstas na Constituição, seu artigo 194 e 195,
que tratam das contribuições para a Seguridade Social, que nós recentemente acabamos de comentar dentro do nosso capítulo de espécies tributárias, né? Qual que é o conceito desse sistema constitucional tributário, né? Seria o conjunto das normas reguladoras e dos tributos cobrados em todo o território nacional, independente da titularidade deste ou daquele ente público, e considerada exclusivamente a incidência sobre a riqueza ou acréscimo patrimonial ao patrimônio, como vem esboçado nos artigos 145, 148 e 149 da Constituição, e também disposições tributárias detalhadas no nosso Código Tributário Nacional. Da mesma forma que a Constituição, o CTN adotou o critério de sistematizar os tributos de acordo com a sua base econômica. Ou seja, né, o Código Tributário Nacional ele tem a sua estrutura de acordo com a hipótese de incidência da norma tributária. Podemos ainda considerar o sistema tributário do ponto de vista da federação, que seria o conjunto de tributos organizados segundo a distribuição do poder tributário, ou seja, quem tem capacidade ativa para exigência de tributos, divididos aí, você sabe muito bem, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O sistema constitucional tributário está topograficamente previsto no capítulo 1, título 6 da Constituição Federal, podendo ser didaticamente estudado em 3 grupos que serão analisados aqui na sequência da nossa aula, que seria a repartição das competências tributárias entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, a partilha direta e indireta do produto da arrecadação e os princípios tributários, as limitações ao poder de tributar ou limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Poder de tributar. E aí a gente começa a entrar dentro da repartição da competência tributária entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Podemos conceituar esse poder de tributar como a manifestação legislativa da competência do Estado, poder que se baseia na soberania estatal e se manifesta através da competência tributária. Passando bem rápido, tá, gente? Na breve história da humanidade, não há conhecimento de uma sociedade que conseguiu viver sem a existência de normas de conduta. Estabelecemos aí normas de regulação social. A própria organização demanda a existência de normas que a regulem. Então, é natural que na existência da humanidade, isso, inclusive, são aspectos que nós discutimos em Introdução ao Estudo do Direito, né? Quem teve a oportunidade aí de ter aula comigo em ED, nós falamos um pouquinho sobre isso, mas basicamente na história da humanidade a gente sempre estabeleceu normas normas de conduta, né? E com o desenvolvimento social, a humanidade passou a estabelecer a organização social, tendo como centro o Estado, responsável pela criação e aplicação da norma jurídica. E aí tem toda aí uma cadeia de filósofos, né? Quando saímos de estados absolutistas para estados nacionais, né? Sem a caracterização da figura do rei, né? Do absoluto, teria ali a transferência, né, para o Estado, a criação e aplicação da norma jurídica, né? E a criação do Estado demandou o exercício da atividade financeira, ou seja, a regulamentação da forma como obteria receita para arcar com a despesa decorrente do serviço que deve prestar, né? Então, a gente tem aí a instituição dos Estados, transferência de poder individual para
os estados dessa forma, exercendo atividades para a população, como a necessidade de financiamento próprio e essa receita para arcar com essas despesas, né, decorrentes das atividades prestadas para as pessoas que ali estavam. Dentre as formas de obtenção de receita, encontra-se a receita de origem tributária, que se origina da própria soberania do Estado, possibilitando que atribua aos seus cidadãos a obrigação de custear as despesas públicas. De acordo com a teoria geral do Estado, é uma disciplina que, inclusive, a gente aprende ao longo do curso de Direito, e, obviamente, aí existem alguns cursos, principalmente vinculados a áreas sociais, que tem essa disciplina no seu rol, né, Teoria Geral do Estado. A origem da soberania, de acordo com a Teoria Geral do Estado, está no povo, que se organiza em um Estado, né, nós nos organizamos no Estado brasileiro, por exemplo, né, criando uma forma política de organização social. Ao estabelecer esta forma, o povo concede parcela de sua autonomia para o Estado, que passa a deter o monopólio para atuação em determinadas áreas, dentre as quais a criação de normas, né? Então, nosso poder legislativo se designa, em parte, da nossa destinação, do nosso poder individual como cidadão, para o Estado. E nós destinamos ao Estado essa capacidade de criação de normas, às quais nós estamos subjugados, né? Não só o poder de criar normas, tá, gente? Alguns outros poderes, por exemplo, o poder punitivo. O poder punitivo também ele é transferido aos estados, né? Nós abrimos mão da nossa capacidade de punir alguém por algum ato infracional, essa punição individual, e transferimos ao Estado, que através do poder judiciário, através do seu poder coercitivo, né, aí com as polícias, com o exército, etc., poder realizar a punição de cidadãos que descumprem as normas de conduta, né? Nós transferimos esse poder punitivo antes da existência dos estados, né? Cabia aí a defesa individual dos regramentos. Então, não existia o Estado, você estabelecia seus próprios regramentos e qualquer um que infringisse esses regramentos estabelecidos por você mesmo, você era competente para realizar o seu poder punitivo, né? A partir dos Estados nacionais, nós transferimos essa capacidade para o Estado. Para financiar o Estado, né? Para financiar essa atividade estatal, punitivo, de controle, de criação de normas, de intervenção econômica, de assistência social, de, enfim, diversas liberdades individuais que, de certa forma, são destinadas ao Estado a partir da sua criação. Para financiamento de tudo isso, é concedido também ao Estado o poder de estabelecer e criar tributos que devem ser pagos pelo cidadão. Então, transferimos parte do nosso poder individual para o Estado, para assim realizar, para o seu exercício. E, além disso, para financiar essa atividade, transferimos também ao Estado a capacidade de criar tributos e a capacidade de exigi-los para fins de financiamento dessa atividade estatal, que assim é requerido. Assim, o poder de tributar decorre da própria soberania do Estado, se manifestando através da competência tributária, com o poder de estabelecer obrigações de natureza tributária aos seus cidadãos, né? Então, nós abrimos mão, dentro da nossa liberdade, de
parte da nossa atividade, transferindo ao Estado essa forma de financiamento. Nós também transferimos ao Estado, que o faz através da arrecadação tributária. Isso basicamente é um aspecto estudado dentro de teoria geral do Estado. Vocês provavelmente viram parte disso, inclusive na escola, né, de toda a construção de um conceito de Estado. Os filósofos absolutistas, depois filósofos mais vinculados a uma atividade liberal do Estado, né, tiravam, né, a figura do monarca e traziam mais uma situação mais democrática, uma república. Enfim, todos esses filósofos tratam do Estado como capaz de exigir de seus cidadãos certos comportamentos, tendo em vista a liberdade dos indivíduos de transferir parte de sua atuação para o Estado, e, além disso, o financiamento do Estado mediante tributos. Outro ponto bastante interessante disso, da teoria geral do Estado, é a transferência do nosso poder individual e essa forma de financiamento do Estado através dos tributos, é garantir, né, e também facilitar a identificação por aqueles que têm uma certa dificuldade, que qualquer atuação estatal, qualquer demanda de atuação estatal que nós, cidadãos, exigirmos, haverá uma contrapartida, né, uma exigência do Estado para financiar essa atuação que nós estamos exigindo dele, né? Então, esse é um aspecto importante em teoria geral do Estado, que basicamente identifica que nós não podemos cobrar do Estado certos comportamentos ou certos benefícios sem pensar sobre sua forma de financiamento. Então, por exemplo, nós vemos aí muitas demandas, por exemplo, do corpo estudantil. Constantemente nós vemos aí universitários, estudantes, solicitando ao governo do Estado de São Paulo, do próprio município de São Paulo, ausência de cobrança de tarifa para a utilização do transporte público. Somos estudantes, não temos recursos financeiros, então Estado, município de São Paulo, pagar meia passagem para estudante, ou até, inclusive, não cobrar, né, passagem de transporte público para estudante. Quer dizer, dentro da lógica de teoria geral do Estado, ao transferirmos essa capacidade do Estado de poder normatizar e controlar o transporte público, há uma cobrança de tarifa por essa organização, né, do transporte público, a qual sujeita-se todos aqueles que utilizam o transporte público. E o estudante vai exigir ou meia passagem ou o não pagamento, faz com que o Estado tenha que pagar isso. Mas o Estado, ao arcar com esse tipo de despesa, ele obviamente vai cobrar do contribuinte, né? Ele tem que se financiar. Se ele te dá um benefício, ele dá um benefício para a sociedade, ele deve se financiar. E qual que é o meio que o Estado tem de se financiar? Através de tributos. Então havia até uma brincadeira lá em 2013, né, quando teve aquelas revoltas, né, com o governo da Dilma Rousseff, né? Tudo começando com
o aumento das passagens aqui em São Paulo, 20 centavos, né? Não é pelos 20 centavos, é por tudo, etc e tal, não aceitamos, etc. No fim das contas, o não aumento dos 20 centavos da passagem redundou em aumento de tributação. Para se financiar esse não aumento dos 20 centavos. No fim das contas, a lógica da teoria geral do Estado é muito boa para a gente poder entender a dinâmica estatal. Tudo que se exige de benefícios, né? Tudo que se exige do Estado, quem é que paga por aquilo que se exige do Estado? É a gente mesmo. Cidadãos que acabam arcando com qualquer tipo de exigência que nós realizamos em relação ao Estado. Arcamos como? Arcamos com tributos. Então, inclusive, nas minhas disciplinas, alguns aspectos que a gente acaba discutindo bastante são essas visões de matizes políticas mais de esquerda e matizes políticas mais de direita, né? Os matizes políticas mais de esquerda entendem que o Estado deve prover, o Estado deve fornecer muita coisa. Qual que é o downside desse tipo de visão, né? O downside é que a tributação tem que ser absurda, né? Um estado de bem-estar social, como os estados europeus, implicam em uma tributação elevadíssima, né? Inclusive lá, a tributação sobre a renda é muito alta. A tributação sobre a renda das pessoas físicas é extremamente alta. A tributação sobre a renda na pessoa jurídica, ao longo aí do tempo, vem sofrendo uma queda, principalmente puxada pelo benefício tributário do Trump dado às empresas nos Estados Unidos, que reduziu a alíquota da tributação sobre a renda de pessoa jurídica para 21%. Isso trouxe como consequência uma corrida dos países envolvidos em também reduzirem as suas alíquotas de tributação sobre a renda. Afinal de contas, muitas empresas acabaram encerrando projetos ou atividades em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, outros países desenvolvidos, que apresentavam alíquotas de tributação sobre a renda acima de 21%. Temos aí muitos exemplos, basta vocês pesquisarem na mídia. Então, matizes mais de esquerda acabam, não sei se por ingenuidade, não sei se não sei exatamente se má fé, mas acaba exigindo que o Estado pague tudo. A pergunta que nunca respondem é: vão se financiar como? Esse é o primeiro ponto que a teoria geral do Estado nos explica muito bem. O Estado deve se financiar. Como é que ele vai se financiar para dar benefício para todo mundo o tempo todo? Matizes mais de direita compreendem mais essa dinâmica. A intervenção estatal pressupõe, obviamente, um custo do Estado, e esse custo do Estado pressupõe, obviamente, uma exigência tributária. Portanto, eu prefiro que o Estado não intervenha, prefiro eu mesmo tomar as rédeas de certas atuações em minha vida. E aí eu consigo aplicar de uma forma mais competente os recursos que antes seriam destinados para arrecadação tributária, vão ser mantidos na esfera individual. Essa é uma lógica mais de fácil observação por pessoas de direita. Mas as matizes mais de direita acabam esquecendo que existem pessoas que estão em situação de miséria, né? Em situação de ausência de qualquer tipo de possibilidade de crescimento pessoal. Então,
nós temos aí que ter um equilíbrio fino, né, entre as matizes de esquerda e de direita, aí, que, a depender da situação, existem algumas ações afirmativas que são bem interessantes, né? Acho que a resposta correta é mais equilíbrio. Não existe aí, talvez, em todos os aspectos, esquerda ou direita, que seja exclusivamente correto. Isso é interessante porque a teoria geral do Estado consegue nos conceber de uma forma muito evidenciada este financiamento necessário do Estado, né? Muito bem. Dando continuidade ao nosso sistema tributário nacional, nós temos também a questão da competência tributária, né? Faculdade atribuída pela Constituição para o Estado lato sensu editar leis que criem tributos, devendo descrever todos os elementos essenciais da norma jurídico tributária. As leis devem prever a hipótese de incidência, sujeito ativo e passivo, base de cálculo e alíquota. A competência é direito subjetivo da pessoa política, sendo assim indelegável, salvo aquelas situações, como nós já vimos, de tributos chamados de parafiscais, que são aqueles delegados a certas entidades para sua fiscalização, cobrança, exigência, etc. Que nós vemos, por exemplo, as contribuições de caráter profissional para o Conselho Regional de Contabilidade, Ordem dos Advogados do Brasil, CREA, por aí vai. A norma constitucional que estabelece a competência não cria o tributo. Este somente é criado por lei. Ou seja, a norma constitucional, ela só estabelece a competência do ente público para criar o tributo e para o exigir. A norma constitucional, ela não cria tributo, ela só fala a competência do ente público para fins de cobrança de certos tributos. Editado a lei, esgota-se a competência tributária, nós falando mais em discussões pela competência tributária, mas apenas em capacidade tributária, que é o poder de cobrar e arrecadar o tributo. São características da competência tributária, né? Exclusividade, indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, irrenunciabilidade, facultatividade e exercício. Vamos passar por cada uma dessas características, né, que eu anotei aqui. Exclusividade dessa competência tributária caracteriza-se pelo fato de que cada pessoa, de cada ente político, detém sua faixa tributária privativa. Caso atue fora desta faixa, o tributo será inconstitucional. Por exemplo, nossa Constituição define a competência tributária para exigência do imposto sobre a renda para a União Federal. É exclusivo da União Federal. Não podem estados, Distrito Federal e município exigir imposto sobre a renda. Afinal de contas, a competência tributária constitucional é exclusiva da União Federal. Isso que a exclusividade quer dizer. Indelegabilidade reforça a ideia de que a competência tributária não é patrimônio absoluto da pessoa política que a titulariza. Esta pode exercitá-la, mas não tem total disponibilidade, ou seja, é indelegável, né? Indelegabilidade é nada mais ou menos uma característica de ser indelegável. Vamos ao exemplo da tributação sobre a renda, né, que é exclusivo da União Federal. A União Federal não pode delegar a sua competência tributária relativa à tributação sobre a renda. Tá? Ela pode exercitar, ela exige o tributo sobre a renda, ela cria legislação específica de tributação sobre a renda, mas ela não tem a possibilidade de dispor desta competência tributária, por exemplo, para estados e municípios. Até aí tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Estão me acompanhando?
Ou estão dormindo aí? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Não estão dormindo, não. Bom, Gabriela fez uma pergunta aqui. Desculpa, Gabriela, eu não tinha visto a pergunta inicialmente. Professor, se existem espécies tributárias para fins específicos, por que ainda falta tanta melhoria neles, né? A pergunta da Gabriela é interessante, né? Ela está questionando se, já que nós temos aí tantas espécies tributárias, né, com destinações específicas, né? Por exemplo, as contribuições de caráter previdenciário, contribuições de caráter assistencial, né, assistência social e por aí vai. Por que o Brasil passa por tantos problemas relativos a déficits, né, da previdência social, né? A gente vê aí durante a discussão da reforma previdenciária, um dos aspectos mais discutidos era que havia déficit na previdência. Por que nossa assistência social não atinge a população de muita baixa renda ou não é capaz de mitigar essas diferenças, né? Basicamente essa pergunta que a Gabriela está colocando. Bom, esta é uma pergunta de difícil resposta, tá, Gabriela? Apesar de nós termos espécies tributárias específicas, né? Arrecadação tributária de grande monta e muitas vezes contribuições específicas, espécies específicas, destinações específicas, ainda assim nós temos muita ineficiência do nosso Estado, né? O Brasil é extremamente ineficiente quando se trata da aplicação dos recursos públicos. E por conta dessa ineficiência, apesar de nós termos diversas espécies tributárias, termos uma arrecadação tributária bem relevante, inclusive um percentual do PIB bem elevado, o que torna o Brasil dentre as 10 nações do mundo com maior carga tributária, tá? E aí a gente está falando dentre as 10 nações, imaginem as outras 9, né? As outras 9 são só países desenvolvidos, né? Dentre esses 10 em que nós estamos inseridos, nós somos o único subdesenvolvido, né? Basicamente, a palavra é ineficiência. Nós somos extremamente ineficientes em gastos públicos. E essa ineficiência decorre aí de vários fatores. Talvez, acho que o que vem à mente de todos aí, uma parte disso é corrupção, desvio de finalidade, enfim, nós temos aí um volume grande de problemas, né? O nosso país gasta muito e gasta muito mal também. E é uma questão que, na minha visão, carrega até aspectos, de certa forma, culturais, né? Gasta muito mal e carregado aí de aspectos culturais em gastar mal, né? Nós temos não só esse aspecto da corrupção, mas muitos outros aspectos. Então, não é um problema que será resolvido a curto prazo, né? E a gente acaba tendo alguns dados bastante interessantes, assim. O custo de, por exemplo, alunos de instituições públicas, não só de ensino básico, mas até de ensino superior, assim como vocês são da Unifesp, em termos estatísticos, nós temos aí que o Brasil gasta bastante com alunos da
da rede pública e de ensino básico e ensino superior, em comparação com países desenvolvidos, quer dizer, por que será que nós gastamos tanto assim e o retorno, quer dizer, também um dado interessante, há um tempo atrás eu vi que, apesar de gastarmos muito com alunos de ensino público, a maior parte do gasto desses recursos vai com alunos do ensino superior e a gente acaba esquecendo alunos da rede básica e por aí vai. Enfim, existem muitas questões que fazem com que, apesar de termos a espécie tributária específica, a arrecadação específica, ainda assim a gente tenha problema de aplicação de recursos. Bom, a Natália está fazendo uma pergunta aqui. Professor, o que acha dessa reforma tributária que está rolando no nosso país? Vai somar todos os tributos em um só, mas parece que vai aumentar ainda mais a tributação, que já não é pouca, sobre o consumo. Bom, reforma tributária, tá? Eu estou participando da reforma tributária, principalmente vinculado à PEC 45, né, Projeto de Emenda Constitucional número 45, que vai realizar uma unificação dos tributos incidentes sobre o consumo, né, que é a unificação do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Eu sou totalmente favorável a essa reforma tributária. Primeiro que você reduz enormemente uma quantidade enorme de tributos incidentes sobre o consumo, com fatos geradores diferentes, com hipóteses de incidência diferentes, com competências de exigência diferentes. Nós temos aí União, Estados e municípios, e uma briga em termos de arrecadação tributária. Nós vamos criar uma simplificação tributária que reduz os custos de conformidade das empresas, né? Que eu acho que é o maior objetivo, facilita o cálculo e o recolhimento do tributo, afinal de contas, não tem que ficar fazendo cálculo para União, cálculo para Estado, cálculo para município, as coisas ficam mais simplificadas. É um tributo não cumulativo por sua essência, o que cria uma não cumulatividade efetiva, né, para as empresas, né? Hoje a gente não tem tributos não cumulativos de verdade mesmo. A gente não pode chamar o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS de tributos não cumulativos. Afinal de contas, eles botam um número enorme de restrições aos créditos, né? E além disso, além da simplificação, a ideia é criar uma alíquota única, sem desonerações, o que acaba constituindo um meio de arrecadação tributária maior para ricos. Eu entendo sua indignação, vou aumentar ainda mais a tributação sobre o consumo. Eu não posso afirmar que essa reforma tributária vai aumentar a tributação sobre o consumo, tá? Isso é uma falácia. Por exemplo, o setor comercial e industrial não vai aumentar, pelo contrário, vai reduzir. Tá? Já foram feitos cálculos bem sérios e, em relação à atividade industrial e comercial, vai reduzir a carga tributária, porque a gente vai ter uma não cumulatividade efetiva, tá? Talvez o setor que tem aí um sofrimento um pouco maior é o setor de serviços, tá? O setor de serviços, esse, em algumas situações, vai ter um acréscimo de carga tributária. Tem alguns serviços que não. Depende do serviço,
e depende se tem insumos no exercício dessa atividade, tá? Isso para prestadores de serviço. Posso dizer, por exemplo, contabilidade. Contabilidade vai aumentar a carga tributária. Afinal de contas, se nós pensarmos em termos de investimento que poderiam criar créditos na sistemática não acumulativa, o investimento é baixo, né? Você tem ali alguns ativos, seria computador, mesa, aluguel. Fora isso, não tem muito investimento em estrutura física para prestação desse serviço. Outro tipo de serviço, sim. Você tem, por exemplo, academia. Academia tem um investimento muito alto em estrutura física, aluguel, maquinário e por aí vai. Então, depende do serviço. Depende se o serviço tem investimento em estrutura física ou não, em ativo imobilizado, em intangível, etc. O que a gente pode afirmar é que, no Brasil, pelo menos, nós teríamos aí uma criação de um IVA efetivo, né? De um imposto sobre valor agregado que facilite a arrecadação, facilite a apuração. Então, a gente vai ter alguns ganhos, tá? Redução de custo de conformidade, etc. E não é verdade que todas as situações de consumo terão acréscimo de tributação, tá? Alguns setores de serviço, sim. Comércio e indústria, não, ok? E eu sou totalmente favorável à reforma tributária, tá? Totalmente favorável. O que se vê aí de muito questionamento enfim, são pessoas com desconhecimento de causa, tá? Bom, pergunta da Gabriela. Quais seriam os caminhos para melhoria nesse aspecto, né? Ela está falando da questão da existência de muitos tributos, e pouca eficiência, né, na aplicação dos recursos. Bom, Gabriela, a resposta à sua pergunta é um pouco difícil, porque primeiro a gente tem que passar por uma mudança cultural grande, né? É o brasileiro passar da importância à coisa pública, né? Ter respeito com a coisa pública. Saber que a coisa pública ela não é minha, é de todos, né? Benefício da sociedade no geral. Reduzir a malandragem do brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro, etc. e tal, com a coisa pública. O desrespeito com a coisa pública redunda em altos graus, em graus muito elevados de corrupção no nosso país. Em todas as esferas, né? A gente vê aí que não é só político, né? A gente costuma brincar que o Estado brasileiro adora criar dificuldade para vender facilidade, né? Um dos aspectos de criar dificuldade é a Receita Federal. Vai precisar fazer qualquer coisa na Receita Federal. Vai criar dificuldade para tudo, assim, nunca vi um órgão tão difícil de lidar quanto a Receita Federal, assim, é um sacrifício que vem acontecendo algumas tentativas de melhoria. E administradores públicos responsáveis, né, que aplicam os recursos de forma responsável. E eu não digo nem na esfera do político, né, do deputado, do senador, do presidente, de ministros, de prefeitos, de governadores. Eu digo até nas esferas micro, né, da funcionária XYZ da Unifesp, sabe? Eu digo nessas esferas mesmo, assim, de descer a pirâmide, não só lá do topo, mas até embaixo, ter essa consciência da coisa pública, a aplicação adequada dos recursos, né? É uma mudança cultural drástica. Eu achei que a gente vai levar algumas gerações para isso, né?
A geração de vocês é até melhor que a minha em relação a isso, porque já nasceu sobre um ar bem diferente, né? A geração de vocês já passa por um processo, por exemplo, de lava-jato, de operações que buscam aí reduzir e minorar a corrupção brasileira, né? Se vocês aí fizerem um benchmark muito simplificado, né, com o pai de vocês, vai ver que os pais, os avós, era outra situação, né? Era um país bem diferente do que a gente vive atualmente. Até a forma de lidar com a coisa pública, a forma de resolver as questões. Então, enfim, são aspectos culturais, são aspectos até de incremento na legislação, por exemplo, legislação de licitação que favorece muita falcatrua, favorece muita coisa errada, muita aplicação ineficiente de recursos e por aí vai. É uma mudança legislativa, constitucional e cultural, que eu quero dizer. Não é uma coisa simples de se fazer. Bom, vou responder a pergunta do Matheus e da Márcia e aí a gente faz uma pausa para depois darmos a continuidade, né? A pergunta do Matheus foi: professor, ano passado muito se falou desse assunto, de que se gastava muito com alunos do ensino superior e pouco com alunos do ensino básico. Do ponto de vista da competência tributária, esse discurso não seria mais político do que é lógico? Uma vez que o ensino básico e superior público são de competências diferentes. Na verdade, o ensino básico e superior público são de competências, são da mesma competência, né? Você tem aí escolas de ensino básico de competência federal e de ensino superior federal. Você tem ensino básico de competência estadual e você tem ensino superior de competência estadual também. Por exemplo, a USP é uma universidade estadual, a Unicamp é uma universidade estadual, a Unifesp é uma universidade federal. Você tem universidades estaduais e universidades federais em vários estados do Brasil. Especificamente em São Paulo, nós temos instituições de ensino superior de ponta, são estaduais, né? Como a USP e a Unicamp. O ensino básico, nós temos escolas federais. Nós temos, por exemplo, o Cefet, né? O Cefet é um ensino básico federal, de competência federal. Todos são competentes pelo ensino básico, tá? O que eu quero dizer é que União, Estados e municípios são competentes, são entes competentes para o ensino básico. Quando eu comentei essa questão de se gasta muito com o ensino superior e pouco alunos do ensino básico, são dados efetivos, tá, Matheus? Não são achômetros, não. O que está por trás disso, né, do porquê que se gasta mais com o ensino superior do que ensino básico, aí que talvez tenha uma carga mais complexa, tá? Não dá, aí ou talvez venha o seu questionamento, foi esse discurso no passado ser utilizado de uma forma muito errada, né? Vamos dizer assim, uma forma muito equivocada, no seguinte sentido: gasta-se muito com aluno de ensino superior e pouco com ensino básico. Foi tentativa de um discurso para falar, bom, os alunos de ensino superior são geralmente de classe mais alta e por isso que se gasta mais. Tentaram fazer esse tipo de correlação, tá, Matheus? O que é errado. Eu não consigo afirmar de forma categórica que todos os alunos de ensino superior público são alunos de maior capacidade econômica. O que tentaram fazer foi
trazer um viés econômico para uma situação educacional. Você tem, sim, alguns cursos, tá, de graduação, alguns cursos de graduação no ensino público federal, que concentram pessoas com maior renda. Mas eu não posso afirmar isso para todas as universidades, em todas as situações possíveis. Por exemplo, nas universidades federais situadas em capitais, você tem alguns cursos que têm pessoas de capacidade econômica bem elevada. Por exemplo, se você vai na FEA-USP, vou dar um exemplo da FEA-USP, que concentram os cursos de economia, contabilidade e administração. Lá são pessoas com... Já foram feitos vários testes lá, várias pesquisas, e lá concentram pessoas com capacidade econômica bem elevada, na FEA-USP. Você tem, por exemplo, também na Poli, da USP. São pessoas com capacidade econômica bem elevada. Não significa que a USP inteira são pessoas com capacidade econômica elevada, tá? Se você pegar a maioria, não é. A maioria são pessoas que vêm de escolas públicas, inclusive. A maior parte dos alunos da USP veio de escolas públicas, né? Do ensino básico em escola pública. O que eu quero dizer, assim, eu não quero trazer vieses econômicos para esse tipo de análise, tá? É só uma verdade que realmente se gasta mais. Mas o que se tem que pesquisar mais é por que se gasta mais com o ensino da escola, ensino superior do que ensino básico. Será porque nós temos 5.600 municípios no Brasil, dos lugares mais inóspitos, né? Nosso país tem tamanhos continentais, né? E será que desses 5.600 municípios, a grande maioria são municípios pobres? Com certeza são municípios pobres. Serem municípios pobres que acabam abarcando essa competência de ensino básico e são municípios que têm pouca arrecadação, então acabam investindo pouco, será que é isso? Pode ser. Eu acho que é uma variável que deve ser levada em consideração. Outro aspecto também que deve ser levado em consideração, a quantidade de municípios, capacidade econômica desses municípios, talvez o gasto com o ensino superior seja mais elevado porque é a área onde tem produção científica. Pode ser também que o ensino superior tem um gasto mais elevado porque, afinal de contas, é onde tem a nossa produção científica nacional. Se você quer produção científica nacional, vá nas universidades federais. Fora as universidades federais, vai na USP e no Unicamp. E só. Então, se a gente tem produção científica de qualidade, de peso no nosso país, concentrado nas universidades públicas, logo a de se pressupor que eu tenho mais gasto público com as universidades, né? Então, quer dizer, eu só estou trazendo aqui mais questões a serem levadas em consideração que possam trazer essa diferença de gastos públicos no ensino básico e no ensino superior, tá? Eu concordo com você, Matheus, que quando isso foi trazido ano passado e tal, foi dado viés errado. Foi do tipo, nossa, vejam só, se não me engano, até falaram, só filhinho de papai estuda em universidade pública, o que não é verdade. É por isso que se gasta muito com a universidade pública. Não é verdade. Não é verdade. Outro aspecto também que deve ser levado em consideração, os salários dos professores de universidades públicas são mais altos que os de universidades privadas. Mas significa que os professores de universidade pública ganham muito bem? Não. Significa que as universidades privadas pagam muito mal. Eu, por exemplo, posso dizer que eu dei aula na FMU.
antes de ser professor da Universidade Federal. Eu ganhava R$ 21 a hora aula. Eu tô abrindo aqui para vocês o quanto eu ganhava. Eu ganhava por mês, dando 4 aulas por semana, R$ 1.800. Eu ganhava R$ 1.800. Esse é o salário do estagiário. Estagiário em qualquer empresa aí no território nacional não é R$ 1.800. Então, assim, paga-se muito mal nas universidades privadas. E na universidade pública, ter um salário mais competitivo, um salário melhor. Mas significa que ganha muito? Não. Não significa que ganha muito. Significa que é mais bem remunerado, acaba se gastando mais. E se eu começo a fazer comparações com o ensino privado, falar, mas gasta-se muito com o professor. Claro, paga-se melhor o professor da universidade pública, que são os melhores professores também. Tem isso também, né? É uma questão até de viés econômico. Se paga melhor as universidades públicas, os melhores professores, os mais capacitados, acabam fazendo concursos públicos, porque na iniciativa privada eles ganham muito mal. Se na iniciativa privada pagasse melhor, obviamente os melhores professores não estariam nas universidades públicas. E por aí vai, entendeu? O que eu quero dizer é que tentou-se dar um viés absolutamente equivocado no passado, nessa questão de que só filhinho de papai estuda em universidade pública, se gasta muito em universidade pública, o que não é verdade. E eu trouxe aqui para você, Matheus, outras variáveis que façam que esses dados sejam melhor interpretados, tá? E precisam de estudos mais sérios, e não análises superficiais e equivocadas. Respondendo a pergunta da Márcia, não entendi por que as empresas no Simples não serão atingidas pela reforma tributária. Porque o Simples Nacional... O Simples Nacional já prevê uma arrecadação tributária unificada dos tributos, simplificada, para reduzir custos de conformidade para as empresas. São empresas de pequeno porte, empresas de menor potencial econômico, menor capacidade de absorção de incremento de custos, tanto tributários quanto de conformidade. São empresas familiares, empresas que têm um faturamento muito baixo. Então, se preservou as empresas no Simples, tá, Márcia? Só serão atingidas as empresas de lucro presumido e lucro real na reforma tributária, ok? Bom, pessoal, vamos dar a nossa pequena pausa. Por nada, Márcia. E aí a gente volta daqui a uns 30 minutinhos com a discussão das características da competência tributária. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Tá bom, professor? Muito bem. Beleza. Combinados, então. Eu vou parar aqui a gravação, vou encerrar a sala e depois, assim como na aula passada, eu disponibilizo a aula gravada para vocês assim que encerrar a aula de hoje, ok? Muito obrigado.